Continuando então os nossos estudos, estamos estudando na terceira parte, né, ou terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais. Estamos estudando a lei de liberdade, que é o capítulo 10 das leis morais, né? Hoje nós vamos estudar as questões da questão 833 até a questão 842. Já vimos na aula passada liberdade natural e escravidão. Vimos que a liberdade faz parte, né, de uma lei divina. Vimos o conceito de liberdade dentro da visão espírita. E a escravidão, vimos que no contexto, né, da metade do século XIX, mais precisamente em 1857, quando foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, foi iniciado a doutrina dos espíritas, foi colocada, né, à disposição da humanidade. A escravidão era legalizada nas sociedades, né, do planeta em geral. E o espiritismo foi aí um dos movimentos pioneiros contra essa situação absurda que era a escravidão e também a própria segregação racial, né? Então, dando continuidade, hoje nós vamos estudar aí, liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Vamos ver esses conceitos, né, dentro da ótica espírita. E são conceitos importantes porque nós vamos ver nas próximas aulas livre-arbítrio, fatalidade, conhecimentos futuros, resumo teórico da motivação das ações humanas. E colocando assim, principalmente o livre-arbítrio, né, é um dos fundamentos do espiritismo e é muito legal, muito importante. Aí a gente está estudando, né, e procurando sempre aprender a respeito desse fundamento. Tá? Mas hoje então é liberdade de pensamento e liberdade de consciência. E é interessante que Kardec, de forma didática, né, ele vai devagar aí, nesse capítulo 10, ele vai chegar no livre-arbítrio e vai colocando esses conceitos, né, para que a gente possa compreender melhor quando chegar, né, na próxima aula nesse fundamento aí do livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe através de seus mensageiros de amor e de luz, que possamos estar aí receptivos à espiritualidade amiga, podendo absorver esses ensinamentos e principalmente, né, colocá-los em prática, porque o mundo regenerador dessa nova era que já estamos vivenciando, ele só vai acontecer quando cada um dos cidadãos ou dos habitantes, né, desse planeta Terra estiverem regenerados interiormente e individualmente. Vamos lá então. A questão 833, Kardec formula a seguinte pergunta para a espiritualidade superior: há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e lhe permita desfrutar de uma liberdade absoluta? Vamos aqui voltar um pouquinho para a aula passada. Nas questões 825 e 826, há essa pergunta sobre a liberdade absoluta. E é colocado pela espiritualidade superior que o homem não tem como gozar em nenhum momento da espiritualidade absoluta, porque ele é um ser criado, né? Nós somos seres criados para conviver com o semelhante. Nós nos aprimoramos, né? Nos desenvolvemos na convivência. Existe a possibilidade de uma liberdade absoluta se você tiver, por exemplo, como um ermitão, vivendo como exemplo, um náufrago numa ilha, né? Mas vai ser uma condição específica e não também, vai ser uma condição também passageira, mesmo que seja dentro de uma reencarnação apenas, né? Bom, então vamos lá. Aqui pergunta se no ser humano tem algo que fuja desse constrangimento, né? Que é impedir que a gente tenha uma liberdade absoluta. Vamos à resposta.
É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece obstáculos, pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, o pensamento é onde o ser humano, né, ele pode vivenciar de uma liberdade sem limites, né? Porque os nossos pensamentos, eles, né, como se diz, vão longe. Podem estar perto ou podem ir muito longe. Você pode impedir a expressão do pensamento, né, através de palavras, em situações, mas você não pode impedir a pessoa de pensar. E não tem como aniquilar o pensamento. O homem é um ser pensante. Bem interessante. Vamos lá. Aqui nós vamos recapitular a primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Nós vimos o comecinho da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vimos o ano passado, né? Só para a gente poder depois elaborar melhor o conceito do pensamento e da consciência, né? Então é importante a gente estar recapitulando. Nós temos então Deus, o Criador, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois temos essas duas manifestações no universo, que é o princípio inteligente, o espírito, né? A matéria, a ligação que existe entre o espírito e a matéria, que é o fluido cósmico universal, também é matéria, o fluido universal também é matéria, mas é de uma matéria quintessenciada ou de uma densidade onde nós não temos ainda aparelhos, né, que possam captá-lo. A ciência hoje já descobriu a substância escura, né? Mas o fluido universal, dentro da visão espírita, ele faz com que nós tenhamos uma interligação entre tudo no universo, né? A partir do momento em que ele é também matéria, né? A explicação, um exemplo melhor, por exemplo, é o ar, né? Então, o ar, a ciência com o tempo descobriu que o ar existe, né? Que o som se propaga através do ar. Então, com o tempo, a ciência também vai descobrir que temos o fluido universal. Nessa visão espírita não existe, por exemplo, o vácuo, né? O fluido universal, ele preenche tudo que existe no universo. A partir daí nós temos a criação, seres vivos, né? E os seres inorgânicos, né? Então, a partir de Deus Criador, Espírito, né, e matéria, nós vamos ter a criação, tudo que existe no universo. A máquina humana, né? Esse complexo, essa máquina complexa com diferentes, inúmeras funções, né? Maravilhosa, e que permite que através dela nós possamos nos manifestar. O princípio vital é uma modificação do fluido universal e que dá vida a esse corpo físico, né? Esse instrumento aí material. Nós temos o perispírito, que já é o começo da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? O perispírito também é matéria e é um corpo fluídico, né? Que é também feito de uma modificação do fluido cósmico universal. Se nós desencarnarmos, né? Quando nós morremos, o corpo físico se decompõe, não existe mais, mas o perispírito acompanha o espírito, né? Aonde quer que nós estejamos. Então, o espírito aqui com E maiúsculo, a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, coloca-se que o espírito com E maiúsculo, é a representação dessa individualidade do princípio inteligente. Vamos lá, então. Bom, então, para a gente entender o que é o pensamento, ou estudar um pouco mais a respeito disso, como que nós poderíamos caracterizar, né, o que essa palavra representa, o pensamento? O Cosme Massi, pesquisador espírita, né, muito conhecido, ele coloca que dentro do contexto do século XIX,
os filósofos, a ciência em si, o pensamento, ele compõe todo um conjunto, por exemplo, ideias, sentimentos, desejos, tudo isso, quando você fala pensamentos, você está englobando tudo isso, né? Então vamos lá. Separamos aqui um trecho da Gênese, né? Diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O que a mão é para o homem, né? A mão é para o homem mais ou menos igual a essa imagem que a gente está tendo aí, a enxada para o nosso corpo, né? O que o agricultor, para ele cultivar a terra, ele precisa desse instrumento, dessa ferramenta que é a enxada, mas poderia ser também um trator, né? Não deixa de ser uma forma de você lidar melhor com a terra do que você utilizar as próprias mãos. Aqui, o pensamento e a vontade, e é interessante colocar que está separado o que é o pensamento da vontade, né? São para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Se a mão é essa ferramenta, o pensamento e a vontade são as ferramentas das quais o espírito, né, que é o princípio inteligente individualizado, se utiliza para agir, para se desenvolver, né, para se expressar. Esse outro trecho ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 10. Né? Capítulo 27 é pedir e obtereis, e o item 10 é a ação da prece, transmissão do pensamento. É inclusive interessante, importante a gente estar depois lendo todo o capítulo, porque isso tem tudo a ver com a prece, mas olha a explicação que é dada. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, que é a prece, tá? Como funciona a prece, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, né? Envolve todos esses seres. Esse fluido recebe da vontade nossa, né, uma impulsão. Ele é o veículo, né, o fluido universal, do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Esse aqui é um bom resumo a respeito de como funciona o pensamento. Aqui é direcionado para a prece, né, especificamente, mas aqui a gente pode utilizar para tudo e para toda essa interação em relação ao pensamento e como ele interfere no nosso dia a dia de forma muito complexa. Vamos lá. Na questão 834, temos a seguinte pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve-o segundo a sua justiça. Eu acho assim bem importante, né, a gente poder fazer a seguinte reflexão. Existem as leis humanas, né, existem as nossas próprias convicções pessoais, mas sempre a gente tem que entender que, principalmente na visão espírita, né, dentro da imortalidade da alma, que existe uma espiritualidade maior, e esses espíritos superiores são a nossa conexão com o Criador, né? Especificamente Jesus, o governador do planeta, que é um espírito puro, e aí ele tem uma visão melhor, né? E aqueles que estão diretamente ligados a ele, os espíritos superiores, para fazerem um julgamento nosso, né? Quem somos nós para julgar o outro, nós mesmos? Mas a gente precisa, dentro das nossas limitações também, ir criando, né? Isso nós vamos ver na aula que vem através do livre-arbítrio, criando esse conjunto aí de experiência e registros pessoais para ir atuando. A gente pode fazer uma ponte aqui com o Evangelho Bíblico, né? No Mateus capítulo 7, versículo 2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui bem a questão da causa e efeito, né? O autoconhecimento, a gente pode colocar aqui, vai nos levando
à medida em que vamos experimentando a cada reencarnação, né, vivenciando diferentes experiências, vamos nos aprimorando, nos conhecendo melhor e podendo julgar melhor os outros. No versículo 3 desse mesmo capítulo de Mateus, a gente tem essa colocação. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Podemos também fazer aqui essa visão da necessidade da humildade e bom senso nosso, né? Nós temos muito pouco. Esses dois parâmetros, né, precisam ser muito desenvolvidos ainda na humanidade, individualmente, né, de uma forma geral. E aqui a gente tem, dentro da visão espírita, isso se torna muito mais profundo, com a questão do fluido universal, da visão do pensamento. Por exemplo, eu vou pegar aqui na Gênese do Pentateuco, a gente tem no capítulo 14, no item 15, por exemplo, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então a gente tem aí como bactérias, né, que estão aí no ar vão corrompendo, né? Também os maus pensamentos vão aqui, ó, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Esse fluido cósmico que está ao nosso redor, maus pensamentos também vão corrompendo, né, vão interferindo, né? Importante isso, bem interessante. Capítulo 14, item 15 da Gênese. Questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então aqui nós entramos nessa outra, né, parte, né, que é liberdade de consciência. Estamos vendo liberdade de pensamento. Então é um outro conceito aqui que nós vamos estar estudando, né? E para a gente estar estudando, é interessante a gente entender, essa é a teoria do cérebro trino, né, do cientista, proposta pelo cientista MacLean e aceita pela ciência em geral, né? O cérebro é a nossa ferramenta, né, é o equipamento com que nós contamos fisicamente para a manifestação de nossas ideias, de nossos pensamentos, nossos sentimentos e vontade na matéria, né? Então é só para a gente ter uma análise aqui um pouquinho mais profunda, né? Nós temos aqui o cérebro reptiliano, que é o que cuida da sobrevivência. Então, a parte instintiva, fome, sede, né, compõem essa região do nosso cérebro. Depois, o cérebro límbico, que é já encontrado na maior parte dos mamíferos, né, responsável pelo comportamento afetivo, por exemplo, né, e o neocórtex, que é a diferença do ser humano para todos os outros animais, porque essa região do cérebro é a que permite o raciocínio, os sentimentos abstratos, né, por exemplo, quem eu sou, né, o que é Deus, né, é aqui que está esse sentimento, inclusive, de responsabilidade social, fraternidade, solidariedade. É essa região que permite, inclusive, o discernimento, fazer escolhas mais complexas, mais aprofundadas, né? E no livro O que é o Espiritismo, publicado por Kardec também, considerado a obra complementar, a obra básica, né, o Pentateuco, nós temos nessa questão 127, qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? E eu acho bem importante essa consideração, porque dá para ter uma boa análise aqui da visão da espiritualidade superior sobre consciência. É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Então,
aqui toda a nossa recordação a respeito do que nós evoluímos nas nossas vidas passadas, né? E dessas resoluções que foram tomadas, dessa síntese, né? Do que aconteceu a partir das nossas decisões e como nós formulamos o resultado dessas decisões, né? Isso fica gravado no espírito, né? No nosso espírito. E quando nós estamos no plano espiritual, né? A gente tem isso muito bem formulado. E aí nós temos as nossas provas, né? Escolha das provas, a nossa proposta reencarnatória, né? E aí coloca assim, que muitas vezes esquece como homem, né? Então vamos ler novamente. É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Na matéria, a gente tem o cérebro como uma manifestação, um veículo de expressão, esse equipamento de toda essa complexidade, profundidade da nossa bagagem espiritual. Né? Isso cria limitações, N limitações, mas fica essa recordação intuitiva. Vamos lá. Bom, questão 836. O homem tem o direito de entravar a liberdade de consciência? Resposta da espiritualidade superior. Não mais do que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações entre os seres humanos, Deus, por meio de suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, resumidamente, quem somos nós para julgar se determinada situação de uma pessoa, de um grupo, né, coletivamente falando, deve ou não expressar e ter a liberdade de expressar a sua consciência. E vai ser aprofundado isso aqui nesse capítulo, né? Mas essa imagem, nós temos as duas imagens aí, né? O cérebro trino, né? Que é o equipamento do qual nós dispomos para manifestar os nossos pensamentos, sentimentos, né? E a própria consciência nossa, né? Que é a bagagem que nós trazemos de experiências passadas, como foi colocada no quadro anterior. E aqui, nessa imagem, nós temos a imagem da estrela de Capela, que faz parte da constelação do Cocheiro, né? E no livro A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é considerada essa obra complementar da obra básica do Espiritismo, né? Esse livro maravilhoso, né, de inúmeras lições e informações a respeito da evolução da humanidade, coloca que haviam os nativos, que são os seres humanos que se desenvolveram, né, que Jesus, junto com os cientistas do espaço, auxiliaram aí ao desenvolvimento genético e complexo do aparecimento da espécie humana no planeta Terra, mas que em determinado momento, cerca de 7.000 anos atrás, ou 5.000 anos antes da vinda de Cristo, espíritos foram exilados de um orbe pertencente ao sistema dessa estrela de Capela, que é 150 vezes mais brilhante do que o Sol nosso e que fica 42 anos-luz daqui. Então, Emmanuel coloca que esses espíritos não acompanharam a evolução da transformação do planeta, que é parecida com a transformação que nós estamos vivenciando agora, do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, né? E esses espíritos, eles estavam justamente entravando, né? Impedindo que houvesse que a evolução do planeta lá, do orbe, desse orbe do sistema de Capela evoluísse, que estavam atrapalhando a evolução coletiva, né? E vieram para cá, foram exilados, para cá formaram
4 grupos maiores aí de seres humanos, né, que são os hindus, os hebreus, os egípcios e os arianos. No sentido figurativo, é considerada, né, a raça adâmica em relação ao Adão bíblico, né, que justamente aí você começa a fazer as analogias através do Espiritismo. Não é possível fazer essas analogias porque Adão, que ocorreu normalmente há 7.000 anos atrás, né? Tá, e aí, o que a gente pode tirar aqui de conclusão, né? Esses seres, esses espíritos eram muito evoluídos intelectualmente e automaticamente vindo para cá, reencarnando no planeta, dominaram a coletividade, né? E isso ocorreu justamente porque aí aconteceu o desenvolvimento da escrita e todo um desenvolvimento tecnológico ocorreu a partir da vinda, né? Foi acelerado a partir da vinda desses espíritos exilados de Capela. E aí a utilização já desse cérebro que já existia, né, disponível, de uma forma muito mais complexa, né, e eficiente. E isso ajudou muito a evolução do nosso planeta, mas esses espíritos também têm uma tendência a esse controle, né? E acreditamos que parte deles não vão acompanhar, né, a evolução do planeta, justamente por estarem novamente realizando esse entrave, ou que também, lembrando, podemos fazer a comparação, podem ter espíritos nativos também do planeta Terra que terão que ser exilados para não atrapalhar essa nova era que nós já estamos vivenciando, né? Então é só para a gente fazer essa analogia e comparação aí dos entraves à consciência na coletividade. Questão 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Nós temos aqui Martin Luther King, nasceu em 1929 e desencarnou em 1968. Em 64, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi um importante líder afrodescendente americano que contribuiu muito contra a segregação racial. Segregação racial é essa que até hoje, né? Recentemente a gente tem episódios aí nos Estados Unidos e no mundo de uma forma geral. São os ranços, né? Os resquícios que existem ainda da escravatura. Voltando aqui para a questão 837. Qual o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Então, no 836, qual o direito, né? Que direito o homem tem de entravar a liberdade de consciência? E aqui, qual o resultado, uma vez que ele exerça esse impedimento? Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. O Espiritismo aqui, então, dá uma ênfase muito grande ao respeito da expressão de consciência do indivíduo e de grupos dentro de uma coletividade de uma forma geral. E a escravidão, aqui, como foi na aula passada abordada, a escravidão, né, e o Espiritismo é um dos movimentos aí que lutou contra a escravidão, ou para que ela fosse banida da face terrena, porque faz parte desse processo evolutivo, como diz aqui na resposta, né? A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização do progresso. Então, a escravidão era um absurdo, né? E aqui nós temos esse líder que representou representou, né, e representa uma das bandeiras aí de luta contra a segregação racial. A gente poderia também colocar Gandhi aqui, né, que de uma forma pacífica lutou pela libertação, vamos dizer, pela independência da Índia, que era uma colônia inglesa. Também poderíamos colocar. Então existem inúmeras situações aí que vão mostrando que aqui e acolá, ao longo dos séculos e das décadas, nós fomos
construindo, né, estamos construindo essa nova era regeneradora, né, e que, quando ela estiver instalada, não haverá, então, impedimento à liberdade de consciência. Questão 838. Toda crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa? Então, assim, você vai respeitar sabendo que essa crença é falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis, né, são as que conduzem ao mal. Então, aqui é um norte que a espiritualidade superior está colocando a respeito das religiões. Então, aqui, o Livro dos Espíritos já está entrando, né, nesse capítulo 10, nessas questões que vem a seguir, tá, sobre a liberdade de consciência, está abrangendo a área religiosa, que é muito importante e é o caminho aqui que Kardec foi separando, né, as questões foram pelas respostas da espiritualidade superior, foram aí separadas por Kardec. Né? Então, como é que você sabe se uma crença ela é falsa? Se ela te conduz ao mal. O que é o mal? Tudo aquilo que vai contra a lei divina, né? E nós vimos aqui na primeira lei da lei divina no início das leis morais, né? Da terceira parte. Então, questão 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Então, aqui já é a difamação de quem não pensa como nós. Não é, aqui na questão 838, é a pergunta assim, aquela crença, aquela religião que é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela conduz aqueles que a seguem ao mal. Aqui não está perguntando se a crença é falsa ou não. Está perguntando se a gente está difamando quem pensa diferente de nós. É faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, contra a liberdade de consciência que nós estamos abordando aqui. Então, primeiro colocado com relação a uma crença falsa, porque a gente tem uma tendência a achar que só a nossa religião é que é boa, as outras são falsas, as outras são más, mas aqui a espiritualidade superior está colocando bem claro, se essa religião te conduz aqueles que a seguem ao bem, né? Ou o contrário, se ela conduz ao mal, então a gente pode, a gente não pode respeitar ela, né? Mas se ela conduz ao bem, a gente tem que respeitar, e respeitar por caridade, né? E por respeito à liberdade de pensamento, né? Do indivíduo e do grupo, a gente tem que respeitar essa existência. Aqui na imagem a gente tem aí, né, os judeus, né, os budistas ou orientais, os taoístas, né, aí pelo crucifixo os cristãos e os islâmicos, né. E existem outras religiões também, mas basicamente essas religiões que são mais difundidas no planeta, existe um conflito, por exemplo, ali na região da Palestina, muito grande, entre os judeus e o islamismo, né? Que se torna algo contrário ao que as próprias religiões difundem, né? Divulgam. E também a gente tem que imaginar aqui que haviam ainda resquícios da Inquisição, quando o Espiritismo surgiu, né? No século XIX. Inclusive houve a famosa, né, queima dos livros em Barcelona, né? A gente tem então exemplos ainda dessa dificuldade de respeito a diferentes crenças, respeitá-las desde que elas levem quem participa delas ao bem, que é o bem, a lei divina, né? Respeito à lei divina. Questão 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar propagarem-se as doutrinas perniciosas? Então, as doutrinas perniciosas são justamente as crenças, né, religiões que levam aqueles que as seguem ao mal, né?
ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, né, de consciência, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se desviaram para falsos princípios, né? Ou seja, princípios que são contrários a essa lei divina, né? Contrário ao bem. Qual que é a resposta? Certamente se pode e mesmo se deve, né? Mas ensinem a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão e não pela força. O que seria pior que a própria crença daquele a quem se quer convencer. A convicção não se impõe. Então, a resposta da 841, ela faz até uma síntese do restante desse capítulo, porque essas questões da 838 até 842 entram nesse cenário da religião, das crenças, né, que nós colocamos aqui, que no século XIX havia uma ebulição social, principalmente, não só em relação às religiões, mas à política em geral, né? A recente, principalmente na França, Revolução Francesa, ocorrida em 1789, que representa a mudança, né? Uma mudança de paradigma, de modelo político. Caiu o rei, né? A monarquia, que era sustentada na França, inclusive, pela igreja, e vieram esses conceitos modernos políticos, né? Liberdade, fraternidade, né? Igualdade, e que, na verdade, estão sendo moldados até hoje, né? Mas representou uma mudança de modelo político, né? E quanto à religião, a gente tem aí, por exemplo, a Igreja Católica perdeu uma hegemonia porque surgiu, a partir dos países do norte da Europa, o movimento protestante, que é a Reforma. E, inclusive, muitos ingleses que foram exilados para os Estados Unidos criaram lá esse novo contexto religioso que é o protestantismo, né? E depois se difundiu aqui para o Brasil. Temos inúmeras dessas vertentes, né? Das novas e das que vieram lá dos princípios mesmo, desses pioneiros, né? Nos Estados Unidos e no norte da Europa. Só para ter uma ideia, Kardec estudou na Suíça, né? Dos 11 anos até os 18, lá em Verdun, no Instituto de Pestalozzi, e a Suíça já era protestante, né? Então nós temos aqui inúmeras, um cenário de ebulição, de mudanças, né, de conceitos e de religião. Talvez por isso essa ênfase aí nesse final não é desse capítulo, desse tópico, liberdade de consciência para as crenças, né, e religiões. E aqui coloca, né, mais uma vez, né, a ponte com Jesus, né, porque Jesus já tinha essa consciência, inclusive, da imortalidade da alma. Então não adianta você impor pela força, porque se a gente for impor pela força uma religião, a gente vai estar justamente através desse ato se contradizendo, né? Porque se a evolução vai trazer uma liberdade de consciência, é preciso não convencer, mas mostrar através do exemplo, né, um plano de ideias que tenha como base o que a gente está estudando aqui, a lei moral, né, a lei divina, que está escrita na nossa própria consciência, que ir contrário à lei divina traz uma inquietude na nossa consciência e que, ao mesmo tempo, quando nós estamos alinhados com a lei divina, que é fazer o bem, né, nós temos uma tranquilidade em nosso ser. Essa tranquilidade que a gente encontra, por exemplo, né, encontrava em Chico Xavier, né? E olha que ele mesmo falava que era um cisco, né? Mas dada a conduta moral desse ser humano, né, que viveu conosco, contemporâneo aí, desencarnado há pouco tempo, a gente consegue entender melhor por onde deve caminhar
a evolução individual e da humanidade, né? Eu falei do Chico Xavier, mas também falei agora há pouco do Martin Luther King, né, de Gandhi, podemos entrar aí, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, inúmeros outros nomes, Allan Kardec mesmo, né, que tem aí uma base na vida que Jesus pregou através do seu exemplo. Então aqui nós encerramos essa aula de hoje, né, e ficam aí fica aí uma ponte para a próxima aula que nós vamos estar vendo livre-arbítrio, né? E aí é interessante a gente tem alguns trechos aí que foi citado para a gente estar estudando, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, né? Para a gente aprofundar um pouco a respeito do pensamento, da liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima conversa nossa.